Depois de participar das comemorações do Dia da Independência, Lula embarcou para a Índia, onde vai participar da cúpula do G20. No primeiro 7 de setembro do seu terceiro mandato, o presidente acompanhou o desfile em Brasília ao lado de autoridades como os presidentes do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Luciana Amaral, repórter de Brasília, vai trazer para a gente todos os detalhes desse evento que transcorreu em segurança para alívio das autoridades que estavam preocupadas com a questão da segurança e sem nenhum tipo de conflito institucional. Luciana, mais uma vez, uma boa noite, bem-vinda ao Arena. Boa noite, Yuri. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Arena. Exatamente, um desfile tranquilo, um desfile que contou com a presença dos chefes dos três poderes. O desfile em si, o evento também foi tranquilo, ocorreu sem maiores intercorrências. Ele começou por volta das 9 horas da manhã, durou umas 2 horas e o encerramento dele foi com aquele show, aquele espetáculo da Esquadrilha da Fumaça, que todo mundo aqui em Brasília adora. Durante o dia ainda, muitas pessoas visitaram algumas exposições das Forças Armadas no gramado da Esplanada. Os aviões militares sempre atraem, né? Muita gente, a criançada adora. A segurança, então, em si, do desfile também foi reforçada em toda a área da Esplanada, da Praça dos Três Poderes. O governo federal e o governo daqui do Distrito Federal prepararam uma estrutura de segurança para receber 30 mil pessoas. A Polícia Militar daqui do DF, porém, não divulga a estimativa de público. Alguns destaques desse desfile de hoje foram soldados de origem indígena que cumprimentaram o presidente Lula em 6 diferentes línguas indígenas. E sabe quem também apareceu lá no desfile? O Zé Gotinha. O Zé Gotinha desfilou no carro aberto, no caminhão dos bombeiros, acompanhado por agentes de saúde para reforçar a importância da vacinação. E ele foi extremamente aplaudido. Ele, todos os funcionários, né, ali da saúde, os agentes de saúde, foram extremamente aplaudidos quando eles desfilaram. O presidente Lula, por sua vez, também chegou no carro aberto, chegou no Rolls Royce presidencial. Ele vestiu a faixa presidencial, mas ele optou por não discursar, inclusive num gesto de se distanciar do ex-presidente Jair Bolsonaro. No palanque ali, na tribuna de honra, havia pelo menos 26 ministros. Os novos indicados aos ministérios do Esporte, o André Fufuca, e do Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, não compareceram. O governador do DF, o Ibanez Rocha, estava junto com a família e ele, inclusive, essa semana, ele chegou a suspender um pouco as férias do secretário de Segurança Pública daqui do DF, o Sandro Avelar, justamente para a gente não ver exatamente o que aconteceu no 8 de janeiro. Uma imagem também de destaque foi o presidente Lula com o ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas, todo mundo ali junto numa sinalização de normalidade. E então, como você também já disse, depois do desfile, o Lula embarcou para a Índia, onde ele participa da cúpula do G20. Volto com você. Obrigado pelas informações, Luciana Amaral, direto de Brasília. Trazer aqui para a nossa roda de análise, já pedir para a Amanda, nossa convidada, e, claro, meus colegas todos aqui, cavalheiros que são, vão dar a palavra primeiro para a Amanda. Amanda, acho que dá para a gente definir como normalidade, a palavra que sintetiza melhor esse desfile de 7 de setembro deste ano. Mas te pergunto, dá para garantir que os próximos também vão ser assim? Ou, na sua avaliação, ainda é cedo, é só o primeiro ano depois de alguns anos que ficaram marcados por frases muito fortes ditas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, por uma capacidade de mobilização de massas muito forte, uma demonstração de poder. Como é que você viu esse primeiro 7 de setembro com Lula de volta ao Palácio do Planalto? Bom, boa noite, Yuri. Boa noite, Pedro, Vinícius, o Magno. Está ali do lado. Bom estar aqui de novo. Bom, normalidade, sim, com certeza, mas a gente está no Brasil, então tudo sempre pode acontecer, né? Acho que nunca existe uma estabilidade a longo prazo aqui. Claro que as coisas podem mudar muito rapidamente e a gente vê que os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, eles estão super mobilizados ainda, até porque essa campanha do Fique em Casa foi organizada por eles, né? É até uma coisa curiosa, porque vocês devem lembrar que o ex-presidente e seus aliados ali debochavam do Fique em Casa quando, na pandemia, existia essa recomendação
da saúde, né, para você evitar em lugares com muita gente, enfim, preservar ali o isolamento social. Tinha o Fica em Casa, o Bolsonaro falava que isso era coisa de fracos, não me engano, acho que era uma frase assim. E agora, como essas pessoas se sentem traídas, né, pelas Forças Armadas, isso eu estou falando de apoiadores do Bolsonaro, mas não são todos, é claro, né? É uma parcela que é mais extremada, dessa extrema-direita aí, que imaginava que poderia existir um golpe de Estado, que as Forças Armadas poderiam vir e tomar o poder e deixar o Bolsonaro lá por mais tempo, enfim. E se sentem traídos, chamam os militares de melancia, vocês devem ter visto já essa piadinha nas redes sociais, que para quem não viu, a melancia é uma fruta que é verde por fora, que é a cor da farda, mas vermelha por dentro, que seria comunista. Enfim, um símbolo bem forte que teve hoje, que na verdade é uma cena super corriqueira do 7 de setembro, é quando as Forças Armadas pedem permissão para o presidente para começar a sua parada, para começar o seu desfile, e o presidente autoriza, ele fala efetivamente que pode dar... permissão concedida, né? O general pede a permissão para começar o desfile cívico-militar e o presidente diz permissão concedida, e é aí que começa a parada propriamente dita. Isso, né? Permissão concedida. E essa imagem rodou bastante nas redes sociais hoje, porque para essa pequena parcela das pessoas que estão bravas com tudo isso, acham que as Forças Armadas se dobraram ao Lula, isso é um símbolo de que as Forças Armadas, enfim, são traidoras mesmo, o que é uma grande, enfim, interpretação esquisita da realidade, né? Não é bem assim. E no fundo é a volta de relembrar, né, que uma frase que foi muito dita no governo Jair Bolsonaro: o comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República, seja ele quem for, seja ele de qual espectro político partidário foi eleito. Eu vou pegar esse gancho da Amanda e jogar para o Magno, que, enfim, Magno é um institucionalista, né, gosta das instituições funcionando, e a Amanda joga muito à luz, Magno, sobre essa questão da relação de Lula com as Forças Armadas. Queria pedir um olhar teu para isso, o quanto foi simbólico, o quanto os aliados do presidente Lula têm explorado, de fato, essa imagem, como a Amanda mencionou. Eu vi postagens, por exemplo, de Guilherme Boulos e de outros deputados que apoiam o governo Lula, fazendo menção a este momento como um momento simbólico de normalidade. Na sua avaliação, Magno, é isso mesmo? Dá para a gente contar que as relações entre Forças Armadas e governo civil, com este evento do 7 de setembro deste ano, ficam marcadas de uma vez por todas por uma volta à normalidade, ou ainda é cedo para celebrar esta normalidade? Boa noite, Yuri. Boa noite, colegas da mesa. Boa noite, todo mundo que está nos assistindo. Yuri, o Brasil é um país tão fantástico que nós celebramos a normalidade. O Brasil nos dá a oportunidade de celebrar um dia em que as coisas só aconteceram mais ou menos como deveriam ter acontecido. Nós passamos tempos tão diferentes e que sempre poderia haver uma notícia vindo, um mal-estar, uma rusga, basicamente qualquer momento, qualquer oportunidade em que as instituições e seus representantes se encontravam nos últimos anos, era uma oportunidade para uma rusga acontecer, para sair alguma faísca, e me parece que hoje a notícia é que nada aconteceu. É claro que há muito a ser dito sobre os bastidores ali da troca ministerial, é claro que nem todo mundo fica satisfeito com essas mudanças, há pessoas perdendo espaços no governo, o governo tenta adaptar o tamanho da sua base de apoio no Congresso, a representatividade dos partidos, mas é uma notícia boa para as nossas instituições que um evento que deve ser protocolar, institucional, menos político, aconteceu de forma mais protocolar, de forma mais institucional e de forma menos política. As Forças Armadas têm descoberto nos últimos meses, principalmente depois que começaram a ser investigados alguns membros das Forças Armadas, o lado ruim do seu envolvimento com a política. As Forças Armadas tentam ser um agente
mais ativo na política no governo Bolsonaro. Isso ficou aparente de forma muito clara por termos, inclusive, membros da ativa ocupando cargos em governos, mas as Forças Armadas também têm sofrido o revés disso tudo, que é uma exposição maior aos comentários políticos, às tensões da política, às negociações da política. Então, para mim, na minha visão, é muito importante que nós não despolitizemos as Forças Armadas, mas que nós retiremos as Forças Armadas da política. As Forças Armadas são uma força de Estado, uma instituição de Estado, uma instituição permanente, como você bem disse, Yuri, para qualquer presidente, de qualquer inclinação política, de qualquer partido, qualquer presidente que seja, o general tem que pedir permissão ao presidente. O presidente é o comandante das Forças Armadas. E essa deve ser a relação das Forças Armadas com a política, apenas institucional. Quem faz política são os políticos. As Forças Armadas guardam, nos limites da Constituição, a sua posição institucional. Ô Magno, você falou um ponto, eu gostei dessa tua frase, né? O Brasil é tão fantástico que transforma a normalidade em notícia. E aí, tanto o Poit aqui quanto o Pedro do meu lado querem abordar um outro aspecto que a gente já vai fazer o outro lado da moeda disso, que é o fato de que para muita gente foi um desfile morno, frio, sem povo, sem aquela mobilização de massa, Poit, que ficou marcada dos governos de Jair Bolsonaro, principalmente nos últimos 2 anos. 2022 isso pode ser um problema porque virou assunto para uma ação na Justiça Eleitoral. Mas o de 2021, e a gente presenciou literalmente daqui, né, do nosso lado aqui, a grande mobilização de massa que Jair Bolsonaro fez no 7 de setembro, inclusive aquele discurso que depois levou a precisar da carta de Michel Temer, com aquele xingamento em direção ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Mas queria que você abordasse, Poit, para a gente continuar na nossa arena, essa falta de povo que o campo bolsonarista, que a oposição ao governo Lula está levantando. Isso é bom ou é ruim? E como que você vê esse primeiro 7 de setembro pós-Bolsonaro e com Lula no governo? Boa noite, Yuri, Pedro, Amanda, prazer estar com você aqui, meu amigo Magno ao nosso lado e você que acompanha todas as noites, das 18 às 20, o Arena CNN e depois o Reprise. Comenta aqui sua opinião, porque sua participação você sabe que a gente traz aqui. Yuri, eu fico pensando se é bom ou ruim, eu achei esquisito essa palavra. Mas tava, sabe, cri, não tinha nada. Então eu achei muito esquisito. Pô, aí tem, sabe? Já dizia o Capitão Nascimento, o morro está muito calmo, né? Ou tem alguma coisa no céu da Dinamarca aí. Aí tem, porque ele estava vazio. Eu falei, pai, será que barraram o povo de entrar? Será que tem alguma estratégia nisso? Vamos propositalmente fazer um negócio low profile para ficar comparado mesmo, para mostrar que não teve efeito político nenhum. Eu não sei. Mas quando eu liguei duas vezes, assim, assisti um pouquinho, uma das vezes o Lula estava bocejando e sentou. Eu falei, ué, o Alckmin estava até mais com postura e tal, né? Tava sorrindo ali do lado dele, mas a hora que eu vi, peguei o Lula bocejando. Isso aí deve fazer até meme depois, né? O Janja estava com mais energia que o Lula, e fazendo ela em cima do carro do Rolls Royce, né? Vestido vermelho, né? Não sei por que ela não foi com nada da bandeira do Brasil ali, né? E foi com o vestido vermelho propositalmente. Então, para mim, Yuri, foi esquisito, tá? Eu não acho que esse negócio de ficar comemorando também, nossa, tava vazio, não tinha ninguém, a mortadela não sei o quê, porque os memes saem na internet, né? Mortadela tava cara. E eu acho que não é por aí, gente. Tava esquisito. E como brasileiro, eu não posso achar normal 7 de setembro, independência do Brasil, né? Lá tá vazio, em alguns outros lugares do país também, as pessoas boicotando e misturando tudo com política. A gente tem que ter orgulho do nosso país, seja do partido A ou B, vestir a camisa brasileira, ter orgulho, comemorar a nossa independência. Pô, alguém queria ter ficado debaixo da asa, né, de algum outro país aqui, tornando a gente colônia. Eu gosto de ser independente, eu gosto de ser livre, e você?
Mas para concluir, quando eu era pequenininho, eu comentei ontem aqui, eu ia lá na Marechal, em São Bernardo do Campo, para quem é do ABC sabe, é a 25 de São Bernardo. Assisti, ficava ali, rapaz, doido. A Marechal era mais cheia do que estava Brasília ontem. Pedro, pega direto aqui, meu caro, você também queria falar um pouco dessa questão da mobilização no 7 de setembro. Hoje eu tentei repercutir um pouco essa falta de mobilização com deputados do PT e também com deputados bolsonaristas, com os dois campos. E o que eu escutei do lado do PT, do lado governista, é que houve um esvaziamento programado. Não havia a menor intenção do PT, do governo federal, de rivalizar com os bolsonaristas, de rivalizar com o campo da direita, a mobilização. Pelo contrário, o PT, o governo, todo mundo ali queria que esse dia terminasse logo, terminasse bem e terminasse sem problemas. Os bolsonaristas também optaram por ficar em casa. Uma opção que não havia muito outra opção, porque hoje os bolsonaristas não têm a mesma capacidade de mobilização e nem o Bolsonaro é tão forte como era em 2022. Então, eles ficaram em casa, mas ficaram em casa, grudados no celular, procurando imagens de 2022. Todo mundo, todos os bolsonaristas resgataram alguma imagem, alguma lembrança daquelas manifestações do ano passado, especialmente no Rio de Janeiro, onde milhões de pessoas foram para Copacabana. Esse ano, a manifestação do Rio de Janeiro voltou para o centro, saiu de Copacabana. Então, houve essa comparação. Os bolsonaristas fizeram muito essa comparação entre o que foi o evento, que foi um sequestro do 7 de setembro de 2022, com o que foi o evento agora em 2023. Então, não havia muito esse interesse. Agora, chamou a atenção que aqui em São Paulo havia bastante gente. Tinha mais gente aqui em São Paulo participando do evento do 7 de setembro, no palanque ali do Tarcísio de Freitas, do que tinha em Brasília e também no Rio de Janeiro. O Tarcísio de Freitas, inclusive, desfilou dentro de um tanque de guerra, estava muito à vontade ali com os militares e depois foi embora para o Palácio dos Bandeirantes, também sem querer politizar, não mobilizou ninguém, mas tinha mais gente interessada em acompanhar a parada aqui em São Paulo realmente do que tinha em Brasília. Yuri. Amanda, queria complementar antes de eu chamar uma outra informação aqui, mas pode dizer. Sim, eu só queria fazer um contraponto rapidinho para o que o nosso colega comentou, o Vinícius, falou super corretamente, porém eu acho que é importante também lembrar que a gente passou pelos últimos 4 anos com um 7 de setembro diferente. Geralmente ele era um pouco mais vazio, talvez não tanto quanto hoje, tudo bem, mas nunca tinha uma mobilização tão grande quanto tinha durante o governo Bolsonaro. Em que existia essa questão patriótica de você ir para a rua, de você demonstrar o apego ali a ele, enfim, ao Brasil e tudo mais. E também eu acho complicado você entender que existe uma separação ali entre o patriotismo e você ir para a rua e demonstrar, enfim, valorizar a nossa nação, né? Porque o que aconteceu durante o último governo foi que virou um evento partidário, o 7 de setembro, pelo menos nos últimos 2 anos, em que a gente viu bastante isso acontecer, né, do Bolsonaro falando coisas políticas, enfim, criticando ali o STF e tudo mais. Então, eu imagino que para muita gente que gostaria de ir para a rua, gostaria de manifestar ali o seu apoio às Forças Armadas, ao Brasil, à nação e tudo mais, também não queria muitas vezes entrar num evento político, né, você se deparar com isso ali. Então, a intenção do governo, pelo que ele anunciou essa semana aí, de fazer um evento de união, de, sei lá, retomar esses laços aí e tal, não é uma coisa que é fácil de ser feita do dia para a noite, né? Isso é muito recente ainda, é um passado muito recente em que essa data foi transformada em algo a mais, em algo político. E lembrar que o próprio 7 de setembro de Jair Bolsonaro também não foi desde 2019 com essa mobilização, né? Foi principalmente 2021 e 2022, os últimos 2 anos, a segunda metade do mandato, em que ficou mais forte, mais exacerbada essa mobilização de pessoas. Trazer mais um elemento para a nossa análise desse 7 de setembro deste ano. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, usou as redes sociais para falar também sobre o Dia da Independência. O magistrado escreveu, abre aspas, após tudo o que se viu e viveu nos últimos tempos, o 7 de setembro ganha novo significado. A data convida-nos a cuidar de nossa independência interna. O Brasil e suas cores não podem ser sequestrados por movimento político-ideológico nenhum.
A data é de festa e motivo para pensarmos no nosso projeto de nação. Mas jamais poderia ser usada para incitar o ódio e promover a divisão do país. Tudo financiado por setores que, obviamente, lucraram com isso. Fecha aspas do ministro, decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Magno, você estava acompanhando com a gente essa mensagem do ministro Gilmar Mendes, falando também nesta linha de normalidade e de sequestro e divisão. E a gente viu que o governo federal tentou trabalhar a ideia de união desde o pronunciamento de Lula ontem à noite em rede nacional, a campanha de comunicação feita pelo governo federal para esse 7 de setembro. Quem está com a razão nessa, Magno? Dá para a gente dizer que foi um 7 de setembro de fato de união ou de começar esta união nacional? Ou isso seria algo utópico num Brasil ainda muito polarizado? Eu vou com a opção B, Yuri. Acho que nesse momento ainda é utópico. Por mais que devamos celebrar um 7 de setembro normal, devamos celebrar a despolitização de uma data comemorativa nacional, acho importante que celebremos a independência do Brasil como uma data significativa para todos nós, e concordo com a Amanda, não era esse perfil da celebração do país, a celebração da independência durante o governo Bolsonaro. Era uma data politicamente especial para aquele grupo. O presidente Lula, o PT, a esquerda, podem ter outras datas especiais também, outras datas com as quais eles se relacionam mais de perto, mas é inegável que o 7 de setembro é uma data importante para um campo político relevante brasileiro, e como a politização foi aumentando na sociedade em geral, mas principalmente em eventos cívicos desse tipo, é muito difícil a gente, de um ano para o outro, passar de um ambiente absolutamente polarizado para um ambiente de união. Outro ponto é que nós já estamos um pouco vacinados a respeito da ideia de pacificação e união que o presidente Lula tem. É uma carta que ele usa seletivamente. Não é sempre que o presidente Lula está no modo pacificação e união. E também não acho que seja do interesse do presidente Lula nós termos um ambiente de total pacificação e união, porque ele sabe que daqui a 3 anos teremos mais uma vez uma eleição. Então, é do interesse do presidente Lula, do campo político do presidente Lula, manter Jair Bolsonaro e a lembrança do governo de Jair Bolsonaro ainda vivo. Então, Yuri, eu não acho que dessa vez a gente teve um ambiente de união, como muito se comentou, os bolsonaristas preferiram abdicar de participar dessa festa, não se sentiam representados pela festa da independência desse ano, então pôde-se fazer uma festa mais ou menos normal, mas porque uma parte do brasileiro engajado não se manifestou. Nós tivemos uma data hoje um pouco mais pacífica, mas creio que a pacificação de verdade, a tranquilização de verdade, só irá acontecer daqui a uns bons anos, caso a política continue a esfriar. Senão, nem daqui a alguns anos nós conseguiremos ter um 7 de setembro realmente de união, de celebrar a independência do Brasil sobre qualquer das nossas divisões políticas. Magno, eu estou contigo nessa última frase também, porque um 7 de setembro esquisito como o de hoje, né, corroborado pelos comentários que estão chegando aqui já, desde o Stephenson Jackson, lá de Mossoró, falou, e Mossoró estava vazio também. Ele falou que Mossoró não tinha muita gente. Mas a Mariana, né, escutando sua fala também, Amanda, e o que a gente falou, ela falou, isso aí foi um desfile presidencial, sabe? Fizeram propaganda política assim, com a primeira-dama de vermelho, presidente desfilando como se estivesse tomando posse. E aí eu retomo o esquisito para mim, é porque muitas pessoas se manifestaram nas redes até mais forte. O senador Girão fala em ditadura, que está se instalando, né? E outros, além dos políticos também, poxa, mas aquilo ali parece aqueles vídeos que você vê na China, na Coreia do Norte, vazio, não tem ninguém, só o exército, o líder do Estado ali, sério, não tem sorriso, não tem calor, não tem nada. Se vocês verem o Lula, ele está esquisito nesse negócio.
Porque além de bocejar, você não vê um sorriso, não vê nada. Esse não é o 7 de setembro que eu sonho para o meu país, né? Eu sonho com o 7 de setembro com todo mundo, sim, com a bandeira, comemorando, com um clima mais ameno, independente do presidente que for. Pedro, queria colocar só também? complementar que, historicamente, no 7 de setembro, o campo da esquerda mobiliza para outro evento, que é o Grito dos Excluídos. E o Grito dos Excluídos, nesse ano de 2023, também foi muito esvaziado. Inclusive, eles escolheram uma palavra de ordem, que foi: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Então, evitaram também polarizar e criar um ambiente de disputa política nessa mobilização. E a pergunta que fica, no final das contas, é: algum dos campos políticos hoje no Brasil consegue levar gente para a rua? Será que o bolsonarismo ainda mobiliza? Os movimentos sociais, UNE, CUT, MST, MTST, também não conseguiram levar muita gente para a rua. Nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, nem em Minas Gerais. Não há registro de grandes manifestações do Grito dos Excluídos, que é um evento que acontece há muitos anos e que já foi muito maior do que foi esse ano de 2023. Eu não resisto, Pedro, a fazer. Você que é Pedro, eu e o Pedro, para quem não sabe, trabalhamos juntos no Estadão, e eu sou um aprendiz de trocadilhos do Pedro. O Grito dos Excluídos está pegando o hype dos Titãs com esse slogan, né, da turnê dos Titãs. Agora, você colocou um ponto, voltando aqui a falar um pouco mais sério, dessa questão de mobilização de massa nas ruas. E aí eu vou deixar uma pergunta para uma outra rodada do Arena, porque a gente precisa girar aqui. Mas aí cabe uma discussão, se a política deve ou não ser feita nas ruas com mobilização de massas ou no debate mais institucionalizado. Sei que vai ter uma paixão acalorada defendendo ou atacando, mas eu estou colocando do ponto de vista de uma pergunta e não de uma afirmação. Mas trazer outros elementos aqui para a nossa arena aqui de hoje, porque as ausências também marcaram esse desfile do 7 de setembro. A gente viu nas imagens ali o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, a presidente do STF, Rosa Weber, o que seria inimaginável nos últimos 2 anos, mas teve uma ausência importante. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não compareceu ao desfile. Ele já havia viajado para o seu estado natal, Alagoas, para passar o feriado. Também chamou a atenção, aí já voltando às presenças, Márcio França, ministro que foi deslocado do Ministério de Portos e Aeroportos. Diferentemente de outros ministros que de tempos em tempos iam até o presidente Lula para falar com ele ali na tribuna de honra, França sentou mais ao fundo e ficou isolado. Vamos falar desses dois assuntos e trazer um pouquinho aqui das imagens, porque nas redes sociais, Arthur Lira publicou, abre aspas, trabalho todos os dias para construir pontes, não barreiras, e para unir o Brasil em busca de um futuro mais próspero. Os brasileiros podem sempre contar comigo para defender e fazer valer suas reivindicações. A construção de um país mais justo, que represente as diferenças, é fundamental para que respeite as diferenças, é fundamental para fortalecer nossa democracia, fecha aspas, de Arthur Lira. E logo depois do desfile, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, foi questionado sobre a ausência do presidente da Câmara. Silveira disse que desconhecia os compromissos de Arthur Lira. A gente separou esse trecho e vai acompanhar agora. Eu não conheço os compromissos do presidente Arthur Lira. Certo é que ontem eu estive com o presidente Rodrigo e conversamos à tarde e destacamos a importância de um evento no primeiro ano do governo do presidente Lula, que veio para voltar a dialogar com o Brasil, voltar a reconstruir política pública e com esse espírito que foi hoje o evento aqui, unir o Brasil. Beleza, a gente vai... Voltando aqui para a nossa arena, com essa ausência ilustre, né? Fazendo aqui de novo o trocadilho. Então, já que eu puxei o trocadilho aqui da ausência ilustre, Pedro, tem recado nessa não presença de Arthur Lira? Aparentemente, o Arthur Lira sempre viaja para sua terra natal, para sua base, no 7 de setembro. Mas esse foi um ano diferente, foi um ano que o 7 de setembro aconteceu logo depois do desfecho de uma reforma ministerial, onde o PP, o partido do Arthur Lira, embarcou na base do governo, mas deixando claro que não é governista. Eu sei que é estranho isso,
mas o ministro do PP que entrou no governo se desligou do partido e o partido agora tenta convencer o seu público, o seu eleitorado, que ele continua sendo um partido de oposição. O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, que evidentemente não foi ao 7 de setembro, usou as redes sociais hoje para ironizar o esvaziamento do 7 de setembro. Então, aparentemente, essa ausência do Arthur Lira nesse evento também deixa um recado de que ele não quer aparecer na foto ao lado do presidente Lula ou ao lado dos integrantes do Ministério do Lula, nesse momento delicado para o partido, que vai ter que fazer um ajuste fino na sua narrativa para entrar nas eleições municipais do ano que vem, tentando convencer o eleitorado de que eles não são da base do governo. Deixa eu pegar esse gancho do Pedro para jogar com você, Poit, até por sua experiência como parlamentar, conhece como funciona o parlamento brasileiro, foi deputado federal. Essa questão do PP, esses gestos e recados e essa tentativa, olha, tem um ministro, um deputado federal que é próximo de Ciro Nogueira, próximo de Arthur Lira, mas isso não coloca o PP automaticamente dentro do governo. É diferente de outros partidos que aderiram desde a campanha, pelo menos do segundo turno, como o MDB ou o PSD, que lá já na transição estava fazendo parte do governo. Queria te ouvir um pouco disso, pegando esse gancho da reforma, dessas sinalizações que vêm de hoje do 7 de setembro misturado e até o próprio fato de Lula ter tentado resolver esta reforma antes do desfile do 7 de setembro. Olha, eu não sei aonde que o presidente Arthur Lira foi, né? Da última vez que eu vi que ele viajou, apareceu ele lá no show do Safadão. Mas dessa vez foi para Alagoas. Dessa vez foi só para Alagoas, porque ele está no cruzeiro lá no recesso, acompanhando o Safadão. Mas o presidente Arthur Lira é um hábil negociador, Yuri. É um cara muito jeitoso para conversar e muito duro na negociação. Eu já vi o presidente Arthur Lira se posicionar em diversas situações. Então não tem essa de estar com o governo. Não sou seu amigo aí para estar aí presente, batendo palma ou do seu lado. Né? O meu negócio aqui é como é que vai passar as pautas, né? Quero meu espaço, quero espaço para a turma aqui do partido, né? É o ministério, senão não vai passar pauta nenhuma do governo, é a negociação. E é aquela negociação que ontem, até as pessoas depois falaram, Poit, mas você estava pé da vida, estava nervoso, estava desabafando ontem aqui, porque eu não consigo encarar a política é assim mesmo, né? A negociação por cargos, por ministérios, por emendas, para poder passar as coisas na Câmara. Eu não compactuo com isso. Mas é isso que está acontecendo. E aí nem dá muita proximidade para não dar muita moral também, entendeu? Para achar que é amigo. Se quiser passar mais... o Ministério vale tantos projetos, tantas pautas, tantos votos. Se quiser mais coisa, meu amigo, senta aqui para negociar. Então, a postura que eu vejo é de uma postura dura, postura de um hábil negociador e que não vai dar muita moral assim para ficar amigo, tá? Então, o presidente, isso é com o presidente da República que for, né? Como um membro de um partido de centro ou do centrão que seja e como um hábil negociador. Talvez, Yuri, se o presidente Lula tivesse entregue ao PP a Caixa e a Funasa, talvez o Lira estivesse... Estaria lá. Pode ser. Mas é isso, pronto. Faz por aí. Amanda, queria te ouvir um pouco também desses gestos das ausências, e aí a gente está destacando o fato do presidente da Câmara. E por que isso virou um destaque? Porque Rodrigo Pacheco esteve, Rosa Weber esteve e todos os chefes de poderes foram convidados. Mas também, se você quiser, falar um pouquinho também desses gestuais ali entre os vários ministros, né? A Luciana Amaral trouxe a informação, 26 ministros presentes, Márcio França entre eles, mas é como se não estivesse ali. Sim. Pois é, eu concordo com o Pedro e concordo com o Vinícius também nesses pontos aí. Eu acho que se o Lula tivesse já passado a Funasa e a Caixa, que é o que está sendo dito aí, né, para o PP, para o Centrão, talvez o Lira tivesse lá. Mas é difícil também de pensar isso, porque como o pessoal comentou aqui, ele realmente é um negociador. Então, você não pode passar o seu passe, assim, né, já assinar... passar a assinatura ali que você vai estar junto com o governo o tempo todo. Não é assim que funciona a política. Bom,
sobre as ausências e presenças hoje, eu sinto muito, eu pessoalmente, a ausência da Ana Moser. Eu sei que não teria por que ela estar ali nesse momento, mas como eu vi algumas análises dizendo, né, que o Lula pisou na bola, ele realmente pisou um pouco na bola. Como o Vinícius estava comentando aqui, política não deveria ser assim, política infelizmente é assim. Eu sei que não é a concordar com isso, eu acho que ninguém em sã consciência concordaria com esse tipo de situação. Mas a política tem dessas coisas, né, de negociação, enfim, de você ceder um cargo, ceder emendas, enfim. E a gente viu aí a Ana Moser saindo, teve uma entrevista com ela na CNN aqui mesmo, né, em que ela reclamou, ela falou ativamente sobre isso, disse que, enfim... Vai detalhar mais no próximo bloco, não dá spoiler ainda sem querer te atrapalhar aqui, mano. Tá bom. Mas continua, desculpa. Só para a gente guardar para o próximo bloco aqui. Tudo tá que me lembrando um apresentador das antigas. Para, não vai. Um das antigas, ainda não há. Desculpa, Amanda, não quisemos te atrapalhar. Não. Mas, pois é, e estava lá o Márcio França, né, que, enfim, houve algum tipo de questionamento se ele ia estar bravo ou não, porque perdeu o ministério que estava ocupando até agora, que era Portos e Aeroportos. Mas ele, enfim, ele não foi chutado do governo como a Ana Moser possivelmente vai ser. A gente não sabe ainda, não teve uma confirmação para onde que ela vai ainda. Talvez tenha algum cargo ali de uma secretaria, algo assim. Mas o Márcio França ainda conseguiu esse novo ministério aí, né, que estão analisando como é que vai ser o nome, talvez seja do empreendedorismo, né, dos novos negócios, da inovação, enfim. E aparentemente está contente com isso ali, né? Então, assim, eu estranharia muito se o Arthur Lira estivesse lá. Eu acho que seria realmente assinar uma concordância que você vai votar com o governo, e para ele é totalmente não interessante fazer isso. Não me lembro de algum presidente da Câmara que fosse nesse sentido, assim, sentido de subserviente ao presidente em questão. Existem muitas negociações em jogo, né? Existe muita conversa a ser feita, tem projetos que estão em discussão na Câmara, no Congresso, enfim, que são complicadíssimos, que depende de sentar e conversar e negociar cada ponto, enfim. Então, eu acho que, finalizando aqui, foi importante para o Lula, enquanto político, enquanto o evento que ele queria mostrar, que é algo mais institucional, de união, levar esses 26 ministros, mostrar que existe uma união aí, mesmo que a gente saiba que um dia antes teve toda essa questão, esse climão aí da reformulação, e que possivelmente vão acontecer novas mudanças nas próximas semanas, meses, né? Enfim, não vai parar por aí. Deixa eu pegar um ponto que a Amanda colocou aqui para a gente, para jogar para o Magno, que é essa questão do poder de agenda, tanto do presidente da República, Magno, quanto do presidente da Câmara, e o quanto o governo está nessa expectativa de que vai ter um segundo semestre um pouco mais, se não tranquilo, porque o primeiro semestre, bem ou mal, teve um outro momento mais tenso, como o decreto do saneamento, que quase foi oficialmente derrubado pelo Congresso Nacional, precisou o governo recuar naquela discussão. Mas queria que você avaliasse um pouco, Magno, esse poder de agenda que Arthur Lira tem enquanto presidente da Câmara. Todos os presidentes da Câmara têm um poder de agenda de definir as pautas que é intrínseco ao cargo. Mas, na sua avaliação, ele é quem mais consegue usar esse poder de agenda? Yuri, eu acho que você tocou num ponto fundamental para essa discussão sobre o governo e Arthur Lira. É o poder do presidente da Câmara. Os presidentes da Câmara de 2015 para cá foram gradativamente se tornando mais poderosos. O legislativo foi se tornando mais relevante. Tem um estudo muito interessante do economista Marcos Mendes para o Instituto Milênio, que mostrou como a evolução dos gastos, das emendas impositivas, transferiu parte do poder do governo federal, do executivo, para o legislativo, numa taxa muito maior do que países da OCDE, por exemplo. Hoje estima-se que dos gastos discricionários da União, o Congresso Nacional, as emendas dos parlamentares, os parlamentares, pela sua atuação, consigam gastar aproximadamente 24% dos recursos discricionários do governo federal. Isso em países da OCDE fica em 1%, 0,5%, 2%. Ou seja,
os presidentes da Câmara não só mantiveram o poder de agenda, que aí é uma das prerrogativas do presidente da Câmara, mas foram se tornando cada vez mais centrais como mediadores de uma negociação entre o parlamento e o executivo. Muito se diz que o tempo da troca de ministérios por votos fechados de uma bancada já acabou. Hoje, um ministério é muito menos importante do que era antigamente, porque os parlamentares têm a possibilidade de marcar a sua presença em sua região, menos pela atuação de um ministério, por um indicado lá no Estado, e mais pela própria ação com as emendas. No entanto, o que os últimos meses, os últimos anos talvez tenham nos mostrado, vale lembrar que Bolsonaro começa o seu governo também tendo muita dificuldade política, tendo algumas medidas provisórias expirando, vetos sendo derrubados. Demorou mais ou menos 2 anos até que o Bolsonaro conseguisse organizar o seu lado político, levando o PP para dentro do Palácio Planalto, vale dizer. E Lula também começa com problemas, menos problemas do que o Bolsonaro, mas com problemas, mas Lula age mais rápido e consegue atrair para o seu governo partidos de direita. O PP é um partido de direita, o PP é o herdeiro do PDS, herdeiro da Arena, e está entrando com alguns membros no governo Lula. Isso é sinal de que o governo precisa entender que precisa abrir o seu leque de negociação. Entretanto, para finalizar, Yuri, mostra o quanto o nosso sistema de governança, o nosso sistema institucional de governança está desgastado, politicamente desgastado. O nosso presidencialismo está ficando com um custo muito elevado, porque quando a agenda do executivo não bate com a agenda do presidente, de um líder do legislativo, como o deputado Arthur Lira ou o deputado Rodrigo Maia anteriormente, a gente chega num gridlock. A gente chega no momento em que a gente não consegue mais avançar e, recentemente, as negociações têm acontecido por meio da distribuição de emenda. Então, a cada votação importante, nós temos 1 bilhão, 1,5 bilhão, 2 bilhões sendo distribuídos em emenda. Eu acho que o Brasil não aguenta esse ritmo de gastos para que uma agenda legislativa do Executivo avance. Então, nós precisamos que Legislativo e Executivo operem com alguma agenda política mínima. Senão, o Brasil não vai aguentar fazer com que essa cooperação só aconteça regada por emendas.